Olá, muito boa tarde. O Manchetes Noticidade desta segunda-feira está no ar. E a gente já dá destaque aos estragos provocados por conta do forte vento e muita chuva neste domingo em Sorocaba. O último levantamento da Defesa Civil registrou 63 quedas de árvores e 16 destelhamentos. Além disso, 2 casas tiveram problemas estruturais no bairro Júlio de Mesquita Filho. Elas passaram por vistoria de engenheiros da prefeitura e no local foram distribuídos lonas e colchões às pessoas que tiveram prejuízos com a tempestade. Na estrada para o bairro Jorge Oeteres, um carro foi arrastado para dentro de um rio. E durante a noite, uma árvore caiu em cima de um carro no Jardim Europa. Por sorte, ninguém ficou ferido. Árvores também caíram em muros nos bairros Central Park, Vila Santana, Parque São Bento e também o Parque Esmeralda. Todos esses bairros não tiveram vítimas. Na rua Zeferino Santana, no bairro Santa Terezinha, uma árvore bloqueou a rua, mas já foi retirada. Comerciantes também sofreram. Um shopping ficou destelhado. Veja na reportagem. A tempestade arrancou parte da telha neste shopping, na zona norte de Sorocaba. A estrutura metálica foi para o chão. A queda foi em frente à praça de alimentação e o barulho causou pânico entre consumidores e funcionários. Este vídeo, postado em uma rede social, mostra o momento em que o público desce rapidamente pelas escadas rolantes. A praça chegou a ser interditada. Houve aglomeração na saída do shopping. Na hora eu só vi todo mundo correr na escada. Todo mundo assustado. Foi um susto grande na hora. Foi um pânico enorme. Esta vendedora fechou a loja por causa da confusão. No momento ninguém sabia de nada, os lojistas permaneceram, foram fechando as lojas. Como ninguém sabia, não tinha como falar o que estava acontecendo. Segundo a direção do centro comercial, não houve feridos. A administração acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. O estabelecimento não chegou a ser fechado. A chuva e o vento também quebraram vidraças desta loja de calçados a poucos metros do shopping. Algumas pessoas tentaram levar produtos que ficaram espalhados pelo chão, mas elas foram impedidas por uma funcionária do estabelecimento. Quando eu vi os vidros todos caindo, todo mundo pegando bota, o que eu fiz foi correr, atravessar a avenida e ajudar, porque eu também trabalho aqui, né? No bairro Barcelona, telhas de casas voaram. A cobertura deste escritório veio abaixo e deixou um dos cômodos exposto. A chuva destruiu a estrutura de um outdoor na zona industrial. A queda de árvores provocou corte de energia em alguns pontos de Sorocaba. E para completar com um forte vendaval, uma tenda foi parar na fiação elétrica na Vila Hortência. A tempestade foi forte. Por causa da chuva, também houve queda de energia em algumas cidades da região. Em São Roque, os moradores ficaram no escuro durante 2 horas. Na cidade de Porto Feliz, o período chegou a 3 horas. Também houve falta de energia em Salto e Itu. Em Sorocaba, de acordo com a CPFL, galhos e árvores que caíram e outros objetos lançados pelo vento na rede elétrica causaram a queda de energia em vários pontos da cidade por algumas horas. Segundo a distribuidora de energia, equipes trabalharam para normalizar o serviço. E ainda por conta do temporal em Sorocaba, os trabalhos de intervenção no sistema de abastecimento de água na estação de tratamento do Cerrado, que inicialmente estavam previstos para serem finalizados por volta das 4 da tarde de ontem, atrasaram. Com isso, o SAE alerta que nesta segunda-feira, alguns bairros ainda sentem os reflexos no abastecimento de água. A autarquia esclarece que a regularização no sistema deve ser normalizada ao decorrer da semana. E os prejuízos não foram só materiais, não. Um telespectador enviou fotos de 2 cavalos perdidos na pista de caminhada do Jardim Arco-Íris, em Sorocaba. Provavelmente, os animais se assustaram com o vendaval e se soltaram. Reparem que eles têm cordas no pescoço. A Polícia Ambiental orienta que os donos de animais mantenham os bichos em um lugar seguro e coberto para evitar fugas e ferimentos. E a chuva deve continuar nesta segunda-feira, no período da tarde, em toda a região, apesar do tempo permanecer quente. Em Sorocaba, a mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. Confira como fica a temperatura em outras cidades. Em Salto, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Mesma previsão para Laranjal Paulista.
Itapetininga registra a mínima de 20 e máxima de 29. Em Jundiaí, a mínima deve ser de 21 e a máxima de 32 graus. Uma criança de apenas 1 ano e 8 meses ficou desaparecida por quase 14 horas em Itapetininga. Segundo a Polícia Militar, os pais deram falta da criança no fim da tarde de ontem. Ela foi encontrada hoje de manhã em uma plantação de soja nos fundos da casa onde mora. Ela teria andado quase 2 quilômetros mata adentro. Ainda de acordo com a PM, que contou com a ajuda do helicóptero Águia e da cavalaria nas buscas, a criança foi encontrada com picadas de insetos e passa bem no hospital regional. Vão ser ouvidos hoje no Fórum de Piedade mais 3 testemunhas do caso da Ciretran da cidade. De acordo com o GAECO, existiria um esquema de extorsão chefiada pelo delegado local. O filho dele e um vereador também participariam do esquema. De acordo com o Ministério Público, o advogado do delegado pediu um relaxamento de pena para ele e também para o filho. Na semana passada, ao todo, 9 testemunhas foram ouvidas. Por enquanto, 3 pessoas foram detidas, suspeitas de participar da ação. O delegado José Chaves de Melo, o filho dele, Douglas Chaves de Melo, e um vereador da cidade, conhecido como Marquinhos da Ciretran. As investigações indicam que os suspeitos obrigavam as empresas de vistoria a pagarem propina por cada veículo vistoriado, como garantia para continuar a prestação de serviço em Piedade. Foi sepultada neste fim de semana a mulher morta pelo ex-marido em Jundiaí. O corpo foi encontrado enterrado no quintal da casa onde ela vivia. A Polícia Civil chegou a Severino de Matos, de 43 anos, após denúncia da família da atual companheira. Ele ameaçava repetir com ela o mesmo que tinha feito em janeiro, com a namorada anterior, Pamela Michele Casemiro, de 23 anos. Nesta casa, Pamela passou os últimos dias da sua vida. Aqui ela viveu um relacionamento conturbado com o Severino durante 2 anos. No dia 8 de janeiro, ele usou uma marreta como arma, cortou os pulsos da companheira e enterrou o corpo no quintal. Depois do crime, o suspeito se mudou para Várzea Paulista, onde foi preso e teria confessado o assassinato. A Polícia Civil encontrou o corpo no quintal, perto do muro da residência que fica em uma esquina no bairro Caxambu, em Jundiaí. Também foi localizada a marreta usada no crime. Valdinei cuidou de Pamela desde a adolescência. Ele foi o último a falar com a vítima antes de sua morte. No dia 8 ela desapareceu. Aí eu achei estranho, porque todo dia a gente conversava um com o outro, um ajudava o outro, um era bom dia daqui, bom dia dali. Ela era minha vida, ela era tudo pra mim, né, cara? Absurdo. O suspeito foi levado para o centro de triagem de Jundiaí e deve responder por homicídio e ocultação de cadáver. E também neste fim de semana, uma mulher de 26 anos foi baleada pelo marido depois de uma discussão no bairro São Francisco, em Tietê. Segundo a Polícia Militar, depois de atirar contra a esposa, o suspeito se matou. Ele e a esposa foram socorridos à Santa Casa da cidade ainda com vida. O homem não resistiu e a vítima, mulher, já recebeu alta. A Guarda Municipal de Tatuí deteve neste fim de semana um 9º suspeito de incendiar ônibus na cidade. O crime foi na semana passada. O homem de 21 anos foi localizado em um bairro próximo de onde os ataques foram registrados. Ele foi detido e encaminhado à delegacia. Os ataques a ônibus em Tatuí ocorreram na madrugada do último dia 20, depois da morte de um menor em uma suposta troca de tiros com a polícia. E em Jundiaí, um incêndio atingiu um ônibus e 7 carros no Jardim Pacaembu, em frente a um condomínio. Alguns carros eram de moradores. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Ninguém foi preso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não se sabe em qual dos veículos as chamas começaram. A perícia esteve no local. Agora, a polícia vai verificar se as câmeras de monitoramento do condomínio registraram a ação. 2 carros bateram de frente neste domingo na rodovia João Leme dos Santos, que liga Sorocaba a Salto de Pirapora. Segundo a polícia, um dos motoristas alegou que teve a visão prejudicada por conta dos faróis altos dos outros veículos que seguiam sentido contrário. 3 pessoas ficaram levemente feridas. A rodovia não precisou ser bloqueada e o trânsito flui normalmente. E na rodovia Raposo Tavares, um outro acidente. Um ônibus bateu em um carro. Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. Uma das faixas chegou a ser interditada por meia hora.
Agora um recado importante para quem quer se qualificar para o mercado. O Senac de Itapetininga está com inscrições abertas para cursos de graça. Quem conta pra gente os detalhes e quantas vagas são ao todo é o Pedro Leão. Ao todo, são 57 bolsas de estudo divididas em 2 turmas, com início das aulas em março e abril. E sobre este assunto eu converso agora com Maria José Gomes Ribas, supervisora educacional do Senac Itapetininga. Maria José, como se candidatar à bolsa? Os interessados, eles podem estar se inscrevendo através do site, né, ou ir até a unidade. Para fazer essa inscrição para a bolsa de estudo, é muito importante que o candidato tenha à mão CPF, RG, né, comprovante de endereço e também informações sobre a renda familiar. O pré-requisito para ser contemplado com a bolsa de estudo é a renda per capita, que hoje são 2 salários mínimos federais. E o que a pessoa aprende nesse curso de técnico em informática? Bom, esse aluno ele é preparado, né, para o final do curso, está apto a ir para o mercado de trabalho e atuar nas empresas do setor privado e público. Ele vai atuar nos setores de processamento de dados, operação e manutenção de computadores, na programação de sites, de software, né? E com os provedores de internet também. E, ao final, ele também pode ser um consultor da sua própria empresa. Ok, muito obrigado pelas informações. As inscrições podem ser feitas no Senac de Itapetininga, que está localizado na rua Dom Joaquim 495, no centro. O telefone para mais informações é o 3511-1200, o DDD é o 15. Agora, olha que interessante, neste fim de semana, o Leão Juba, da ONG Mata Ciliar de Jundiaí, passou por um procedimento médico para amenizar as dores crônicas causadas por artrite e artrose. Normal, já que a idade dele está bem avançada. Segundo a veterinária Cristina Ramuri, foram necessários 16 profissionais especializados em ortopedia, radiologia, biologia, além de voluntários. O felino mora há 1 ano e 8 meses na ONG e vai ficar em observação nos próximos dias. Boa sorte ao Juba. Agora, recado importantíssimo para quem quer concluir os estudos em Votorantim. Estão abertas as inscrições para o EJA, o Ensino Jovem e Adulto. Quem traz os detalhes e conta quem pode se inscrever é o Pedro Leão. Podem se inscrever pessoas com mais de 15 anos, não alfabetizadas ou que não concluíram o ensino fundamental, e as vagas são para cursar do 1º ao 5º ano. E sobre este assunto eu converso agora com Mônica Rangel, diretora da EJA. Mônica, como se inscrever? Os interessados devem se dirigir às unidades escolares que oferecem a EJA, munidos de RG e comprovante de endereço para efetuar a matrícula. Existe prazo para inscrição? As matrículas ficam abertas durante o ano todo. Quantas escolas oferecem o programa em Votorantim? São 6 escolas. E em quanto tempo é concluído esse curso? O curso é concluído em 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1, dependendo da necessidade do aluno. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Para outras informações, basta ligar na Secretaria de Educação de Votorantim. O telefone é o 3243-3038, o DDD é o 15. No fim de semana, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, esteve na região para visitar Itu, que vai receber as seleções da Rússia e do Japão, e também foi a Porto Feliz, que vai hospedar a equipe de Honduras. Em Itu, no estádio Novelli Júnior, vai treinar a seleção da Rússia. No local, falta a construção de um 2º campo de futebol e de um centro de fisioterapia. Nós apoiamos aqui em Itu, por exemplo, a adaptação do equipamento da prefeitura, que é o estádio municipal Novelli Júnior. Nós ajudamos a reformar com os nossos recursos, porque o Ministério do Esporte e o governo queriam que os benefícios da Copa fossem descentralizados, não ficassem apenas nas capitais. Estivemos recebendo a comitiva da seleção da Rússia essa semana, em conjunto com o cônsul da Rússia, com o técnico da Rússia, onde nós mostramos nossos pontos de compromissos que nós assumimos, e nós temos certeza que isso vai trazer um benefício muito grande. Já a segunda visita foi neste spa especializado em futebol, que receberá a seleção do Japão e que já hospedou grandes times do Brasil. O ministro acompanhou as obras dos alojamentos e de outras dependências. Enquanto os jogadores não chegam, a imprensa japonesa está em Itu para saber como é o local do treinamento. Embora seja um local simples,
não tem luxo, mas tem conforto, segurança, tranquilidade e privacidade. A última parte da viagem do ministro foi em Porto Feliz, no Centro de Treinamento de Honduras, onde está praticamente tudo pronto: piscina, academia e campos de futebol. Até pelas palavras do ministro, que é um centro de treinamento bem estruturado, tá? Então nós queremos que a nossa cidade vá para o mundo inteiro com essa parte positiva, as partes boas que nós temos aqui. Aldo Rebelo ainda vai visitar outras sedes de seleções, incluindo Sorocaba, que vai receber a Argélia. Nós ficamos por aqui, não perca amanhã a nossa edição muito especial, que vai também ter transmissão ao vivo de Itapetininga. O Manchetes Noticidade completa um ano, por isso o telejornal pode começar um pouquinho mais cedo, portanto fique ligado na TV Sorocaba SBT, já a partir do meio-dia. Fica agora com o Futebol Sport Show com Marcel Capretes, outras notícias da região, às 7h15 no Noticidade. Uma excelente tarde para você. Tchau.